Marcos Vinícius Poliano, sou presidente do Fórum Mineiro de Comitês de Bacia Hidrográfica. Eu quero, até porque sou de Minas, né, fazer essa fala inicial. Nós estamos aqui com o presidente do São Francisco, presidente do Fórum Nacional e com o presidente do Comitê do Paraopeba, né? Dizer que estamos aqui nesse momento com um sentimento profundo de indignação, né, de consternação em relação ao que aconteceu aqui. Queremos denunciar publicamente que isso não é uma tragédia, isso aqui é absolutamente um dos maiores crimes ambientais que nós tivemos, né, talvez só perdendo para sua intensidade para o de Mariana, né? E queremos dizer aqui da responsabilidade de todos, empresa, Estado, poder político, porque depois de 3 anos, né, nós estamos aqui falando o mesmo do mesmo, ouvindo declarações quase que as mesmas das mesmas, para dizer de uma situação em que estamos enterrando rios e pessoas. Isso é inadmissível que continuemos a fazer esse tipo de política pública. Não há qualquer empreendimento econômico que justifique a perda de vida, a perda da biodiversidade, a perda da cultura e a perda da esperança. Quero dizer que, mais do que declarações, nós precisamos efetivamente que os poderes públicos, seja do nível estadual, seja do nível nacional, tomem definitivamente atitudes, porque não aguentamos mais. Vou repetir: enterrar mortos, enterrar feridos, enterrar biodiversidade, enterrar rios. Então, essa declaração que eu queria falar em nome do Fórum Mineiro e dizer que estaremos vigilantes. Estamos criando um gabinete de crise da sociedade civil para acompanhar todo esse processo, porque não queremos que isso aqui seja enterrado. Dizer que soubemos que a Vale vai acabar com as barragens de montante. Quero dizer, ótimo, mas pena que isso chegou 3 anos atrasado. Lamentar que isso nunca foi uma decisão de falta de tecnologia. Foi sempre uma escolha política e econômica, do poder econômico e do Estado, e que, portanto, tem que assumir a sua responsabilidade. E queremos cobrar do Estado o que vai acontecer com as outras barragens, porque nós não temos só mineração da Vale, nós temos as outras mineradoras que também têm barragens a montante aqui nesse estado. Qual que vai ser a atitude do Estado em relação a esses barramentos? Qual que vai ser a atitude agora em relação ao licenciamento de barramentos nesse estado? Não basta tentar ficar se justificando. Nós queremos atitude. Atitude é o que a gente necessita. É ok. Obrigado. Qual o nome do senhor? Ideraldo Bush, eu sou coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacias. Eu acho que aqui a gente vive 2 momentos cruciais aqui dentro. Uma delas é a nossa solidariedade enquanto Fórum Nacional de Comitês, né, ao resgate às vítimas, aos animais, às famílias. A gente sente uma dor muito grande com essa consequência que está acontecendo aqui em Brumadinho. E isso lá em Mariana nós já avisamos que poderia acontecer novamente aqui em Minas Gerais e nada disso foi providenciado. E um outro momento também, que aí é uma preocupação muito grande nossa, é a recuperação do Rio Paraopeba e de todo o seu ecossistema, inclusive os recursos hídricos. Algumas medidas de mobilização, nós já estamos iniciando esse processo aqui dentro, né? A SEMAD e o IGAN já estão fazendo os seus monitoramentos ao longo do rio depois do acidente. A Copasa também está fazendo o seu monitoramento, mas isso não basta. Eu acho que nós devemos agir de uma forma mais concreta, de trabalharmos em prol da comunidade ribeirinha, de buscar não só a recuperação do Rio Paraopeba, como toda a sua bacia. Eu acho que esse é o objetivo principal. E dizer mais ainda, com toda clareza,
que todas as discussões que tiverem ao longo desse percurso de recuperação da bacia hidrográfica, o Comitê do Rio Paraupeba não pode ficar de fora das discussões. É o protagonista principal da recuperação da bacia hidrográfica do Rio Paraupeba. Então nós estamos discutindo isso com o Estado, discutimos isso ontem à noite numa reunião com a SEMAD e com o IGAN, dizendo para eles que qualquer plano de recuperação da bacia hidrográfica, o Comitê do Paraupeba tenha que ser o protagonismo principal nessa discussão. E nós, do Fórum Nacional, vamos estar acompanhando ativamente todo o processo de recuperação da bacia do Rio Paraupeba. Era esse recado que eu queria dar para vocês. Peraí. Nós vamos abrir depois, senão atrapalha. Por favor. Winston Caetano, conhecido aí no Movimento das Águas como Tito, estou como presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraupeba. E quero dizer que nesse momento, né, nós estamos acompanhando, né, todo esse processo, né, que está ocorrendo aqui. Em primeiro lugar, lamentamos profundamente essa perca, né, humana e também a perca ambiental. E que o Comitê da Bacia, nesse momento, está em construção do seu plano diretor e nós vamos trabalhar agora numa pauta de aceleramento disso, que é muito importante, né, para esse protagonismo agora nas ações, nas iniciativas que serão tomadas. Então, nós estaremos, né, juntamente com os órgãos, né, da Secretaria de Meio Ambiente, acelerando, né, esse processo para que a gente possa estar com muita clareza atuando em todos os processos agora que requer a recuperação desse sistema que, infelizmente, foi uma perca muito grande para o Rio Paraupeba. E dizer também que, como falou o Ederaldo Busch, do Fórum Nacional, que para que não se repita, né, a experiência como aconteceu, né, há 3 anos em Mariana, que nesse momento nós reivindicamos a participação do Comitê da Bacia do Paraupeba, já enviamos ofício do comitê para o governador e também para os secretários de Meio Ambiente, para que nós estejamos inseridos nesse processo e inclusive também buscando a participação do Fórum Mineiro de Comitês, que já tem a experiência de todos os comitês, inclusive o Doce, para estar com a gente auxiliando nesse processo. E então seria isso aí, e estamos acompanhando, né, juntamente com os dados, né, fornecidos pelo IGAN, todo o procedimento de análise, né, tanto dos parâmetros, né, da água, como através do IEF, né, os animais, a fauna e a flora, e então dizer que nós estamos presentes e vamos continuar presentes aqui nesse processo lamentável que aconteceu aqui na bacia do Rio Paraupeba a partir do desastre aqui da barragem de Brumadinho. A coletiva começa com Nivaldo Miranda, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Bem, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero trazer a solidariedade, né, das populações ribeirinhas, do Comitê do Rio São Francisco, que engloba a sociedade civil, usuários das águas, o poder público municipal, estadual e até o da União também, toda a bacia, e trazer a solidariedade para as vítimas e suas famílias, não é, desse evento tão impactante, não é, desse evento tão chocante, que é apenas mais um numa cadeia de eventos desse tipo que vem acontecendo a cada ano no Brasil. Não foi só o acidente de Mariana, recentemente foi Barcarena, no Pará, precisa inclusive falar mais sobre aquilo, né? Houve também um acidente no mineroduto que liga Minas ao Espírito Santo e agora essa tragédia que não tem qualificativos. Então os comitês de bacias hidrográficas, o Comitê do São Francisco, que já faz a cobrança e tem recursos, está prestando solidariedade ao Comitê do Rio Paraupeba, que em certo sentido está se sacrificando para salvar o São Francisco, né, da contaminação dessa pluma,
E nós estamos aqui para dar o apoio em termos de logística para que o Comitê do Paraopeba seja também um protagonista de todas as medidas que terão que ser tomadas com seriedade, porque de fato o Rio Paraopeba recebeu um golpe mortal. O Brasil é um país muito grande, tem o 5º território do mundo e às vezes quando ocorre um evento como esse, a gente acha que ele é de pequeno porte. Não, isso é de porte planetário. Imagine se esse acidente fosse num país como o Uruguai, como a França ou como a Holanda. Claro que seria uma comoção nacional, portanto o que está acontecendo aqui é uma coisa intolerável, é a gota que derrama o copo, portanto, nossa preocupação primeira, solidariedade às vítimas, em segundo lugar, acompanhar a evolução dessa pluma no leito do Paracatu. Esperamos que lá na usina de Baixo Retiro haja a possibilidade dessa pluma se diluir. Estamos tranquilizando as populações de Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Bahia e até de certo trecho também do rio Ajusante de Três Marias, Minas Gerais, de que seguramente aquele primeiro momento não se concretizará. Essa pluma chegará seguramente, de acordo com todas as informações, mais diluída a Três Marias. Segunda-feira estamos reunindo todas as populações ribeirinhas dos municípios do Lago de Três Marias, os prefeitos, os usuários das águas, para que a Agência Nacional de Águas, a Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais, o Serviço Geológico do Brasil e outros órgãos envolvidos na questão prestem as informações todas com transparência, porque tratar com os fatos, com a verdade, é a melhor maneira, e a maneira mais democrática de diminuir a ansiedade das pessoas. As pessoas não estão sabendo, de fato, de todos os detalhes que nós temos aqui, e é, portanto, necessário que quanto mais informações precisas, fidedignas, cheguem à população, melhor, porque você evita, é claro, como eu já disse, uma grande ansiedade. Qual que é a probabilidade da pluma atingir o Rio São Francisco? Olha, é evidente que o Rio Paracatu continua, as águas... A Paraopeba, desculpe, as águas vão chegar lá em Baixo Retiro, que é a última barreira, mas foi preparado um volume de espera que poderá dissolver ainda mais a pluma e seus efeitos. Portanto, o que vai chegar em Três Marias, tudo indica, será já uma pluma bastante dissolvida e creio, pelas informações atuais, que o cotidiano do uso das águas no Lago de Três Marias, que é um lago muito grande, com grande capacidade de dissolução, já será de uma forma tal, como eu disse, não mexerá muito no cotidiano, né? Talvez quase nada, insignificante, mas há imponderáveis, como por exemplo chuva, né? Pode ocorrer também uma grande chuva de repente no Paraopeba, e é evidente que essas previsões que estão sendo feitas poderão ser modificadas, mas de acordo com o monitoramento, estivemos ontem com o secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais e, segundo ele, e a diretora presidenta do IGAM, a pluma seguramente não terá os efeitos que a gente esperava que poderiam ter. Não, é bem por conta da distância daqui até Retiro Baixo e do fato de que Retiro Baixo, que se eu não me engano, tem um espelho de 22 quilômetros quadrados, e como eles liberaram água, há também lá um espaço para o que chegar da pluma em Baixo Retiro possa ser dissolvido de tal maneira que quando a água tiver que ser liberada para o Lago de Três Marias, a pluma já esteja com bastante dissolvida. Tem gente que diz que não vai chegar, mas as águas evidentemente irão chegar, mas acho que o impacto lá vai ser, evidentemente, muito mais moderado do que no Paraopeba. No Pará de Minas tem uma distribuidora de águas de Minas que está a ponto de fechar as torneiras por causa da chegada dessa pluma de lama. A Vale disse em coletiva anteontem que começaria a construir essa barreira física, essa rede ontem. Não conseguiu, porque os barcos não tinham um sistema de ancoragem. Adiou para hoje de manhã e agora adiou para as 3h30 da tarde. Só que a lama está chegando. Como é que o senhor vê isso? Há preocupação de o movimento da barragem ser espalhada essa lama, que ela chega até águas de Minas e atrapalha a distribuição de água?
Olha, eu acho que todos os esforços têm que ser feitos e com bastante rapidez, porque numa situação como essa você tem o cenário mais favorável, né, e o menos favorável, ou seja, o mais ameaçador e o menos ameaçador. Bom, eu não tenho conhecimento dos detalhes, né? O que eu posso aqui, em nome de todos os comitês, é exigir que a Vale, que é a principal responsável por tudo isso, de fato disponibilize todos os seus recursos nesse momento. E é claro que o poder público também. Nós já sabemos que existem 47 pontos de monitoramento disso, né? Através de pelo menos Secretaria, Agência Nacional e CPRM, e nós queremos que todas essas informações cheguem aos comitês de bacias, porque os comitês de bacias não foram achados na rua. Os comitês de bacias são entes do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, são a base desse sistema. São os espaços colegiados onde o poder público, sociedade civil e usuários da água se encontram para fazer os planos das bacias e para fazer o grande e construir os grandes consensos da gestão da água. Portanto, os comitês são entes estatais que têm toda a legitimidade e têm o direito de acompanhar isso e de receber das autoridades todas as informações, porque os comitês estão aqui para ajudar, estão aqui efetivamente para inaugurar um novo tempo. É preciso, de fato, tirar da gaveta a Lei Nacional de Recursos Hídricos, né, implementar todos os instrumentos da gestão das águas, implantar a cobrança, implantar planos de bacias, empoderar os comitês que não são efetivamente apoiados como deveriam e criar outros parâmetros, como classificar a qualidade dos rios, trabalhar também com segurança de barragens, a exemplo do que o Comitê de São Francisco vem fazendo. No ano passado, realizamos 3 grandes audiências em Penedo, lá em Propriá, lá em Sergipe, em Petrolina, em Pernambuco e depois aqui em Pirapora, exatamente para prevenir os estragos que futuras cheias podem ter. E assim como estamos fazendo com a questão das cheias, é preciso que com relação à segurança de todos esses barramentos, sejam de águas, de efluentes industriais, sejam de rejeitos de cemitério, isso seja ocupado. A mortalidade dos peixes, vocês estão fazendo cálculo, vocês já têm indícios disso, outros animais que vivem na margem? E aproveitando, acho que é mais a questão do Paraupeba, né? Aproveitando a mortalidade dos peixes, o que já foi constatado que tem de problema no rio, o que vai ficar, o que dá para resolver, ou seja, como está o rio agora, qual foi o dano Porque o senhor disse que não tem dados de detalhes, a gente quer saber quais são os dados que vocês têm, onde vocês podem responder isso, para trabalhar em relação ao impacto que pode causar. Faz um desenho para nós aqui na coletiva, tem 510 quilômetros de Paraupeba, a partir de quando ele foi atingido, por onde ele passa, quais represas ele pega, e onde ele pode chegar, para a gente ter noção. O que a gente tem até agora, primeiro o seguinte, que Tito aqui me ajuda aqui, ele atingiu o maior impacto. Primeiro é dizer o seguinte, que a intensidade do que tem é tão grave quanto o de Mariana. Tem se tentado caracterizar isso como um acidente menor. Eu estou comparando o seguinte, imagina que você tem uma queimadura de 3º grau. Isso aqui é uma queimadura de 3º grau igual foi Mariana. A questão é só da extensão do corpo que foi atingido. Então, obviamente, que a gente não teve a mesma extensão de Mariana. O que nós podemos dizer até agora, que os 2 córregos, o córrego do Feijão e o córrego do Ferro-Carvão, foi absolutamente destruído. Isso foi tirado do mapa, igual foi lá em Bento Rodrigues. Nós não vamos ter, esses córregos acabaram, sumiram. Se puder falar para os microfones. Tá bom, sumiram efetivamente do mapa. Então, essa é a primeira situação. A partir daqui, nós tivemos o comprometimento mais do Paraupeba na região de Brumadinho, né? A lama, essa é importante dizer, essa lama, diferente da de Mariana, ela tem uma solubilidade menor, então ela ficou mais concentrada aqui na região do impacto, então ela não tem a mesma intensidade de propagação que a de Mariana teve. Então, as informações que todos têm acompanhado na mídia aí, é de que ela já chegou, né? Já passou para o Igarapé, está chegando próximo do Pará de Minas, e como bem disse, e a gente está cobrando aqui, que a Vale disse que ia fazer, e deveria já ter feito. A gente não entende que numa situação grave como essa se anuncia uma coisa que não
se efetive, né? Não foi feito ainda aquele barramento para tentar chegar em Pará de Minas, que seria efetivamente comprometida no seu abastecimento de água. É grave? É sim, porque a gravidade está que você está comprometendo a qualidade da água do rio e, no caso, um ponto de captação de água para uma cidade, né? Alertando que o ponto de Belo Horizonte também, ele foi comprometido. Ele só não comprometeu o abastecimento, porque a Copasa tem outros sistemas aqui dentro que estão suprindo, mas o ponto de captação, ele foi comprometido, né? Então, na sequência, né, o que é a previsão que mais uns 4 ou 5 dias, que ele chegue em Retiro, né, na usina de Retiro de Baixo, que é em Felixlândia, né? E aí se tem, de certa forma, uma previsão e ao mesmo tempo uma esperança de que ela se detenha aí e não atinja Três Marias. Então, esse é o cenário que tem, dizendo que esse sedimento, ele vai ser depositado, ele está depositado dentro do leito do rio, então ele vai ter todo um efeito aí sobre o ecossistema, então não adianta amenizar que isso vai ser uma perda nesse processo, e é isso que a gente tem do quadro geral. Agora, em Retiro... Você pode falar dos peixes? Deixa o Tito, que é presidente do comitê, falar um pouco sobre o efeito aí dos peixes. Em relação, né, a esse monitoramento, eu quero ressaltar aqui que estive aqui ontem na área interna da ASA, juntamente com a diretora do IGAM, a Marília de Mello, e que foi montado, né, um QG aqui dentro da ASA, com todos os órgãos do SISEMA, e que eles estão, né, trabalhando aí de 7 horas da manhã até 9, 10 horas da noite, e exatamente nesse monitoramento. E estão soltando, né, desde ontem os boletins diários. Em relação à mortandade, né, de peixes e da fauna aqui da região, o IEF, né, que é um órgão do SISEMA, está acompanhando também, e muito breve esses boletins serão, né, passados para a gente. É inevitável, né, que com um nível de contaminação desse, a ictiofauna aqui dessa região realmente está toda comprometida. Mas o que a gente tem sobre a análise dos parâmetros que já foi passada para o comitê e está sendo passado para a sociedade, é que mais a jusante, né, não está tão comprometida, nem, né, com a turbidez da água, nem com a DBO. Então, o que a gente espera nesse momento é exatamente, né, que com medidas como essa que a Vale prometeu o que deve fazer, que não se perca tanta a qualidade, certo, do recurso hídrico mais a jusante. E em relação também ao abastecimento de Pará de Minas, aonde está chegando, já foi conversado lá um sistema autônomo que tem captação, né, na calha do Paropeba, mas desde sexta-feira a minha primeira preocupação foi conversar com os diretores desse sistema. Eles já, né, estavam em alerta e eles têm, né, um paliativo, eles têm aonde captar água durante, né, um bom período para manter, né, o abastecimento. E uma outra captação mais ajusante, que é no município de Paropeba, que atende as populações de Paropeba e Caetanópolis, também de acordo com a Copasa e de acordo com as autoridades lá, e eu moro na região, também existe um sistema de captação, tanto no Ribeirão do Cedro, como em Caetanópolis, que recebe 20% dessa água de poços artesianos. Então lá também nós não teremos esse problema em relação à qualidade do rio Paropeba para a água das populações, que são servidas às populações. Agora, esse Paropeba que salvou a região metropolitana de Belo Horizonte da crise hídrica, se esse sistema por um acaso foi interrompido, a crise não volta? Esse sistema já foi interrompido, mas o sistema que abastece a grande BH, partindo do Paropeba, que esse abastecimento vem do Paropeba e do Velhas, está a montante, né, de onde ocorreu essa vazão. Então, aquela captação que foi feita naquele momento de crise em 2015, ela já, né, está paralisada e, de acordo com a água que já está, né, retida tanto no reservatório de Rio Manso como em Vargem Grande,
várzea grande, dá para se manter o abastecimento das populações sem problema nesse momento. É lógico que nós vamos estar muito atentos, né? Porque pode vir outra crise aí e vamos precisar. Mas é nisso aí que o comitê, né, juntamente com o apoio do Comitê Mineiro, e estamos já tomando as medidas necessárias para a gente estar acompanhando isso muito de perto e também estar passando isso para a população. Já se sabe se essa lama é tóxica? É claro, né? Pessoal, deixa eu falar. O Corpo de Bombeiros já está aqui para dar a coletiva dele no boletim. Nós estamos encerrando, mas estamos abertos para as entrevistas individuais dos veículos aqui atrás, ok? Muito obrigado.